Som. Glória a Deus. Amém? Está abençoado? Amém? Glória a Jesus. Que bênção. Louvor, um tempo de exaltação a Deus. Pega a sua Bíblia, abra João capítulo 16. João capítulo 16. Capítulo 16, verso 5 diz assim: acharam? Amém? Essas são as palavras de Jesus. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu digo que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo, nós estamos juntos aqui na tua casa, na tua presença nessa noite. E eu quero colocar, Deus, nosso coração agora totalmente, inteiramente na tua presença. Quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja colocando nossa mente, nosso coração agora diante de ti, para que nada possa tirar agora nossa atenção da tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra é verdadeira. A tua palavra é luz para os nossos caminhos. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor também agora esteja nos ajudando a entender todas essas coisas. Todas as coisas que nós precisamos entender agora. Aquilo que vem do Senhor para o nosso coração. Por isso, nosso coração esteja agora encontrando em Ti aquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas palavras que nós lemos aqui são palavras que Jesus está dizendo aos discípulos já na sua partida. E desde o capítulo 14, Jesus vem falando aos discípulos que se encontravam aqui bem atemorizados. Os discípulos estavam passando por aquele momento mais difícil, porque após 3 anos e meio, mais ou menos, onde eles estavam na presença de Jesus, aprendendo tudo a respeito do próprio Deus, com o Filho de Deus, agora eles começam a perceber que aquelas palavras de Jesus estão começando a se cumprir diante das perseguições e todas as coisas. Então, antes de partir
antes de ser crucificado, Jesus fala aos discípulos de forma muito particular, para que esses discípulos pudessem compreender e pudessem guardar essas palavras no coração. Eles receberam muitas coisas de Deus. Eles receberam muitas palavras, não só palavras, eles viram os milagres, eles viram as curas, eles perceberam e foram não só viram as coisas, mas também foram transformados por Jesus. A vida deles já não era mais a mesma vida de antes, aquela vida de 3 anos atrás. Mas agora eles estão percebendo que Jesus está perto da sua crucificação, da sua partida. E aí Jesus vai deixar algumas palavras para o coração dos discípulos. E dentre muitas coisas que Jesus fala de paz, Jesus fala de que não os deixará órfãos, Jesus fala a respeito da videira verdadeira. No capítulo 16, nós vamos perceber que Jesus vai falar a respeito da obra do Espírito Santo. Porque fazer a obra de Deus não se faz do nosso jeito. Fazer a obra de Deus, fazer a missão, a tarefa, aquilo que Deus colocou e coloca na nossa frente para que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer isso no sopro do Espírito. Precisamos fazer isso na presença do Espírito Santo. Então Jesus vai falar que ele precisa ir para que o Consolador viesse. E quem é esse Consolador que Jesus está falando? É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Jesus está dizendo aos discípulos: olha, vocês têm uma obra muito grande para ser feita. Existem muitas coisas para serem realizadas através de vocês. Eu já não estarei entre vocês, chegou o meu tempo, mas eu não vou deixá-los órfãos. Vou deixar o Consolador com vocês. E os discípulos, ainda sem entender bem o que Jesus está falando, vão fazer algumas perguntas para Jesus. Mas o certo é que Cristo, vendo a tristeza que eles estavam cheios de tristeza, Jesus vai falar e vai afirmar que eles não estavam sozinhos. Agora chegou a época do ministério do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo já não agia, não é que o Espírito Santo já não estava no mundo, não é nada disso. Mas agora, não mais com a presença do corpo de Cristo, com os discípulos, o Espírito Santo regeria, o Espírito Santo levaria os discípulos a outro lugar para fazer a missão de Deus. E a gente ouve muitas vezes, você tem ouvido muito aqui, nós os pastores da igreja falando sobre fazer a missão, fazer a obra de Deus, E essa obra é cheia de desafios. E muitas vezes a gente pensa assim: será que eu dou conta? O teu pastor pregou hoje sobre isso, autoridade, poder, Foi muito bom. Será que eu consigo? Então quando a gente se depara diante das nossas limitações, olhando para nós, a gente nunca vai se achar, porque humanamente a gente não consegue, capaz de fazer a obra de Deus. Igualmente os discípulos estavam assim, se sentiam incapacitados, entristecidos por muitas coisas pela partida do Senhor. Então Jesus disse: eu enviarei o Consolador para vocês. Esse é o Espírito da verdade. Irmãos, não tem como fazer a obra de Deus, nem viver a vida com Jesus, se não for por intermédio da presença do Espírito Santo. Não adianta, você pode colocar metas, mudar os seus hábitos, você vai mudar e melhorar de vida, isso é muito bom,
Mas quando a gente está falando de obra de Deus, quando a gente está falando de viver uma vida na presença de Deus, a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de mudar somente hábitos. A gente não está falando de você querer fazer algo motivado pela conquista. Nós estamos falando agora da obra de Deus. E a obra de Deus a gente só faz no poder do Espírito Santo. A obra de Deus e a vida com Cristo, a vida com Deus, a gente só vive se for na presença do Espírito Santo. Não é verdade? Sozinho a gente não consegue. É muito difícil, né? A gente até coloca as nossas metas. Eu não vou mais, digamos. Eu sei que tem pessoas que sofrem com isso e estão lutando. Eu não vou mais fumar. Você pode até tentar. É bem difícil. E pode até conseguir. Mas se você não colocar, estou dando um exemplo, se você não colocar isso na presença de Deus, falando, Espírito Santo, eu não consigo, mas o Senhor pode fazer todas as coisas, e o Senhor pode me ajudar, e aí você percebe que você vai deixar pelo poder do Espírito Santo. Igualmente acontece com muitas outras coisas na nossa vida, os nossos casamentos, que muitas vezes não estão tão alinhados, as coisas que não estão bem, a gente não consegue, mas quando você fala, Espírito Santo, o Senhor é meu ajudador, o meu conselheiro, eu não consigo, me ajuda. Então o Espírito Santo, que te ajuda nas fraquezas, vai te auxiliar em todas as coisas. E a obra de Deus é assim também. A obra de Deus não é diferente. A gente pode falar para você aqui todas as vezes, dar detalhes para você, dizer, olha irmãos, é assim, é assado, você vai para lá. Mas você pode olhar e falar assim, não é assim. Porque é o Espírito que sopra sobre as nossas vidas. Você vai começando a sentir algo diferente dentro do seu coração. Deus começa a colocar uma compaixão tremenda no seu coração por almas. E você começa a falar às pessoas o amor de Cristo Jesus. É movido pelo Espírito Santo que a igreja vai. É por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus. Então Jesus vai falar agora a respeito desse Paráclito, que é o Espírito, que é o nosso ajudador, aquele que é chamado ao lado de alguém para ajudar, aquele que está do lado para nos auxiliar, para nos ajudar, aquele que nos defende, aquele que nos auxilia, aquele que nos dá força. Mas esse Espírito que eu estou falando, que é o Espírito Santo, ele é Deus, irmãos. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma motivação, ele não é uma ideia. Porque às vezes a gente pensa, eu senti algo, é o Espírito Santo. Sim, você sentiu, mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. E ele está aqui nessa noite, ele está no meio da igreja. Irmão, se o Espírito Santo não reger a igreja, não mover a igreja, não santificar a igreja, não consolar a igreja, não ajudar a igreja, a gente não consegue. A gente começa a bater cabeça aqui, a gente começa a olhar para o outro e começa a achar ruim, e a gente começa a não se aguentar mais. Mas pelo Espírito Santo a gente olha para o outro com amor e compaixão, porque a gente entende que nós estamos no processo da vida, e a gente não é perfeito. E que muitas vezes, quando você não está bem, até irritado com o irmão, porque isso acontece, a gente é de carne, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Não é assim que acontece? Ele trabalha com você. E eu estou dando um exemplo porque ele trabalha com você também no seu casamento. Ele trabalha com você com seus filhos, com seus pais, né? Ele vai fazendo coisas invisíveis na nossa vida. Então, por isso que o Espírito Santo, ele é o nosso Deus. E agora Jesus está soprando sobre os discípulos e falando para os discípulos, olha, o conselheiro não virá para vocês se eu não for. Eu preciso ir. Então o Espírito é enviado agora para inaugurar o ministério do Espírito Santo. E uma das características mais marcantes do Espírito de Deus é consolar o nosso coração, é consolar a nossa vida. E nós precisamos de consolo, precisamos ser ministrados por Ele. Não podemos ficar sozinhos nesse mundo. Por isso Jesus está dizendo, eu os enviarei,
eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Mas qual é essa obra que o Espírito faz na nossa vida? Qual é essa obra que o Espírito faz na igreja? Qual é essa obra que o Espírito faz nesse mundo? Qual é essa obra que o Espírito vai fazer na vida dos discípulos? E a gente vai perceber aqui que Jesus vai falar, desde o verso 5, que esse Espírito, o Espírito Santo, na vida de cada um de nós, ele atua como nosso ajudador, como nosso consolador. Acho que é um papel importantíssimo, que nós temos, que da pessoa do Espírito Santo, é que o Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as coisas, ele nos consola em todas as coisas. E a Bíblia vai nos falar, por intermédio do apóstolo Paulo, que esse Espírito conselheiro, esse Espírito Santo, esse Deus poderoso, já pensou, irmãos? Deus, Paulo fala que agora nós somos casa de Deus, templos do Espírito Santo, de maneira que Deus não habita mais em templos, construções, mas agora Deus, ele escolheu morar dentro de cada um de nós, de forma que quando nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não estamos mais vazios, mas agora cheios do Espírito de Deus. Então nós somos templos do Senhor, mesmo que muitas vezes na sua vida, isso acontece muito, e você pode estar equivocado no seu pensamento, eu não estou muito bem com Deus, estou me sentindo muito fraco. Você acha que o Espírito Santo abandonou você? O Espírito Santo de Deus não sai dentro da sua vida, não, rapaz. O Espírito Santo age nas nossas fraquezas. O Espírito Santo está sobre o seu povo. O Espírito Santo está conosco aqui nessa noite. O Espírito Santo está agindo em nós, que somos templos do Espírito Santo. É óbvio que nós precisamos viver uma vida santificada. Mas Paulo vai nos falar que nós somos templos do Espírito. Então ele agora habita em nós. É diferente da ideia de outros povos que não acreditavam que Deus pudesse se relacionar com o humano. Deus não só se relaciona com o seu povo, mas também habita dentro do seu povo. Isso está dentro de você. Está dentro de cada um de nós. Está dentro da igreja, do seu povo, dentro de nós, que somos templos do Espírito Santo. Então Deus habita em nós. Paulo vai nos falar em Coríntios capítulo 3, verso 16. Mas esse Consolador é aquele que ajuda os discípulos. É tão importante você entender que existe um Consolador. Você já entendeu essa palavra? Consolador. É o seu consolo na dor. Eu nem escrevi isso, mas eu sei que eu já pensei muito sobre isso. É dos momentos mais difíceis da sua vida, na dor, que você vai perceber a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque se tem uma característica forte do Espírito Santo, é que ele é consolador. É que na dor, nas nossas injúrias, crises, problemas, todo tipo de adversidade que nós sofremos, que nós percebemos que ele é consolador e que nos ajuda. E agora quando Jesus está falando para os discípulos que não estaria mais com eles e não os deixaria órfãos, está dizendo para eles, para que vocês não fiquem sozinhos. Vocês não estão sozinhos. A igreja não está sozinha, irmãos. A igreja do Senhor não está sozinha. Você não está sozinho. Essa obra que nós estamos falando,
Essa obra que nós estamos vivendo, quando nós falamos de evangelizar, de levar a palavra, de fazer a obra de Deus, de pregar a salvação, de levar as boas novas para as pessoas, pense bem, você vai, mas você não vai sozinho. Você vai, sobretudo, com a presença de Deus na sua vida. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo te levando. Se o Senhor for, como nós ficaremos? Essa é a pergunta. Não estarão órfãos. Não estarão órfãos, vocês não vão sozinhos. O Espírito da verdade estará convosco. O Espírito Santo de Deus estará conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Então Ele nos ajuda em todas as coisas. Pastor, eu estou sentindo muita dificuldade. Eu tenho dificuldade de evangelizar, eu tenho dificuldade de tratar coisas até dentro da minha casa. Será que essa noite não é uma noite para você pedir a ajuda do Espírito Santo? Fala, Espírito Santo, o pastor está falando lá, e o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu consolador. Eu quero liberar paz sobre as vidas. Eu quero liberar paz sobre o coração das pessoas. Sabe, não está tão fácil para mim, mas a paz que o Senhor diz não é fruto de uma declaração, é fruto de um relacionamento. Então eu tenho um relacionamento com o Senhor, e eu quero que o Senhor esteja me ajudando em todas as coisas, e de modo que quando você vai falando das suas fraquezas, debilidades, crises, timidez, muitas vezes você vai falando a respeito disso, não reforçando isso, mas falando que você quer se desprender disso, o Espírito Santo vai te ajudando aí, te abençoando em todas essas coisas. Ele vai dinamizando, porque se tem uma outra coisa que o Espírito Santo faz, é que ele dá poder à sua igreja. Ele vai dinamizar a sua igreja. O Espírito Santo vai derramar poder espiritual sobre cada um aqui. O Espírito Santo de Deus vai fortalecer você na caminhada. O Espírito Santo vai dinamizar os seus talentos, as suas aptidões, os seus dons. O Espírito Santo vai dinamizar a nossa vida para correr a corrida da fé. Agora nós precisamos compartilhar as promessas do Espírito Santo. A gente tem algo tão precioso dentro do nosso coração. A igreja primitiva entendeu muito bem isso. As pessoas quiseram calar a igreja, tentaram açoitar os discípulos, tentaram de toda forma prender os discípulos. Os discípulos foram presos, mas quando foram libertos, antes mesmo de começar o dia, eles já estavam na praça novamente ensinando as pessoas. Porque quando a gente tem uma boa notícia, quando a gente tem algo precioso na nossa vida, a gente não quer compartilhar, irmãos. Não é assim que a gente faz? Olha, eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho algo poderoso para falar para você. Eu tenho algo que mudou a minha existência, a minha vida. Então mas isso não é fruto de uma campanha. Isso não é fruto do meu querer, do seu querer. Isso é fruto do poder de Deus que opera na igreja. O que Deus vai fazendo aqui? Deus vai liberando poder sobre a sua vida. Deus vai alcançando você agora. Deus vai alcançando a sua vida. Mas eu sou muito tímido. Mas Deus vai usando pessoas assim. E Deus vai rompendo as timidez, Deus vai rompendo o medo, Deus vai rompendo aquilo que nós sentimos, e Ele vai dinamizando o nosso coração. Então vai nos ajudando, e nós precisamos do poder de Deus para fazer a obra de Deus. O Espírito da verdade me leva a entender o propósito de Deus em minha vida. Então qual é o propósito? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer? Agora o Consolador é o companheiro da igreja. Esse Consolador é o companheiro da igreja.
A igreja não está sozinha. Jesus morreria, ressuscitaria, seria assunto, mas a igreja não ficaria só porque nós temos o consolo de Deus. Você já pensou que, como consolador, nós que somos a igreja, e Jesus fala sobre isso, né? O Espírito de Deus não veio para o mundo, mas para você, que obedece às minhas palavras. Onde está o nosso consolo? Onde está o consolo do mundo? Onde está o consolo do vazio? Onde está o consolo daquele que não tem Deus? Pode ser no dinheiro, mas isso não preenche. Pode ser na força, mas isso também não dá suficiência. Pode ser nas habilidades, mas ainda haverá um vazio no coração do homem. Pode ser nas pessoas, mas as pessoas ainda podem nos decepcionar. Mas a igreja não. Nosso consolo não está no dinheiro, nem na riqueza, nem nas pessoas, nem em outra coisa. Mas o nosso consolo está no nosso próprio Deus, que é o Consolador. De maneira que quando você está aqui, ou qualquer outro lugar, trabalhando, fazendo, indo, pregando, evangelizando, vivendo a vida, e talvez a vida não está do jeito que você gostaria, mas você de alguma maneira se lembra que o Espírito Santo te consola, e Ele dinamiza, te ajuda, traz a palavra à sua cabeça, e você começa a perceber que você não está sozinho, porque Ele é o seu companheiro. Ele te ajuda em todas as coisas. E Jesus está falando isso para os discípulos. Vocês não vão ficar só. Se o medo de vocês é ficar só, se o medo de vocês é ir, se o medo de vocês é caminhar, se o medo de vocês é ir, não fiquem pensando nisso. A igreja não está só. Mas veja bem, a palavra de Deus vai nos continuar dizendo, a partir do verso 8, que quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque só é possível a conversão do pecador acontecer através da palavra de Deus e do testemunho dos cristãos. E Deus sempre usará essas duas grandes ferramentas para que pessoas sejam salvas. Irmãos, como é que nós queremos que as pessoas sejam salvas? Se nós não formos. Às vezes eu já orei muito assim, oro às vezes, mas você já prestou atenção na oração que a gente faz? A gente ora assim, fala, Senhor, vai lá, naquele irmão, naquela pessoa, que ainda não aceitou, e convence ele, amém, amém, não está errado, totalmente, mas a pergunta que eu faço para você é, e nós? Nós não vamos? Quem que Deus vai usar? É nós, somos nós. Quem que Deus vai usar? É a palavra e o testemunho da nossa vida. Então a palavra-chave dessa porção é convencer, é levar a crer, é aceitar. E o Espírito Santo convence o mundo de um pecado particular. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem da incredulidade, irmãos. Isso aqui é diferente da dúvida. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas é só o Espírito Santo que pode convencer o homem da sua própria incredulidade. Por isso a obra do Espírito Santo, por intermédio da igreja, vai revelar a incredulidade que condena o pecador.
Deus vai usar a sua igreja, Deus vai usar o seu povo para ir e manifestar a pregação em todos os lugares, em todas as casas, para denunciar a incredulidade desse mundo. Deus usa sua igreja para testemunhar da fé em meio a tamanha incredulidade. O mundo não pode receber o Espírito, somente aqueles que amam a Deus, de maneira que a fé vivencial denuncia o pecado e pode gerar contrição no coração do homem. A igreja é responsável, queridos, e só a igreja do Senhor, que não anda sozinha, ela carrega a presença do Espírito Santo, que tem o poder de convencer o pecador. Sabe, às vezes, a maior crise que nós temos é essa aqui, uma das maiores crises quando a gente fala de pregação. A gente quer fazer o que a gente não foi chamado para fazer, irmãos. O que nós fomos chamados para fazer? Anunciar, pregar, testemunhar, viver, manifestar a glória de Deus. Convencer não. Não caia nessa. Não é o seu território. Não é a sua. Pregar a mensagem, a palavra, dizer aquilo que Deus fez, aquilo que Ele faz, aquilo que está nas Escrituras, a nossa própria vida, a vida de fé, já é a grande pregação, e as pessoas começam a perceber isso, e isso vem trazendo para o coração do homem. E a igreja, queridos, as pessoas conseguem perceber, através da pessoa do Espírito Santo, convencer o pecador da justiça, convencer o pecador do seu pecado. Então o nosso papel não é convencer, é pregar. Mas o Espírito faz uma obra na nossa vida. Você vai começar a falar coisas que você vai olhar depois e falar assim: rapaz, como é que eu falei aquele negócio? De onde saiu aquelas palavras? Que coragem foi essa que me veio? Que intrepidez, que coragem foi essa que me veio? Então Deus vai manifestar a sua presença pela fé na pessoa do Espírito Santo, através da sua vida, através da igreja. Por isso a igreja não está sozinha. Mas a Bíblia vai nos falar também que o Espírito Santo também convence o pecador da justiça, e não da injustiça, é da justiça. Porque se a gente fosse falar da injustiça, muitas coisas surgiriam aqui, tantas injustiças nesse mundo, não é? Mas não é isso que o Espírito Santo veio fazer. O Espírito Santo veio fazer, ele veio convencer o homem da justiça, porque se fosse da injustiça, nós teríamos muitos argumentos, mas o Espírito vem convencer o pecador da justiça, que é Jesus Cristo. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a justiça. O mundo estava desamparado, longe, afastado. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho amado por nós. E nós que estávamos longe, que não tínhamos mais como estar com Deus, fomos novamente conectados e juntos de Deus pela justiça que é Cristo Jesus. Então, quando nós pregamos e vivemos, a igreja que vive, que prega na obra do Espírito Santo, convence o mundo não da injustiça, porque as pessoas vão falar para você: ah, mas tem tanta injustiça nesse mundo. Ah, eu não vim falar da injustiça, eu vim falar da justiça. Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, e Ele pode mudar não só a sua vida, mas mudar toda a história, mudar a sua casa, mudar a sua existência, mudar o seu interior, mudar o seu coração.
E a justiça de Deus é cumprida em Cristo Jesus. Então a igreja vai se manifestando e o Espírito Santo, que sonda o coração do homem, penetra no mais profundo para que ele perceba através da igreja que a justiça de Deus se revelou na cruz do Calvário. Irmãos, o mundo pode falar o que for da igreja, e vai falar. Eu tenho muito receio quando a gente fica muito... Quando o mundo que eu falo é o sistema, né? Gosta muito da igreja. Eu falo assim, será? A igreja está ficando muito... Não sei, não é assim. Biblicamente não é assim. O mundo pode falar o que for da igreja. Mas a igreja, nesse mundo, você nesse mundo, é um farol em meio à escuridão. Ah, mas a igreja tem problema, tem isso, tem mesmo. Porque nós somos a igreja, pessoas, a instituição. Agora a igreja invisível, que é a igreja do Senhor Jesus, que é santa, imaculada, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, que não é essa a igreja de bancos, mas é a igreja do Senhor, que quando Ele nos chamar, todos nós iremos. É um farol em meio à escuridão, que tem capacidade de quando os casamentos não estão bem, e as pessoas podem falar o que for de você, elas vão chegar para você e falar assim, você é crente, né? Você vai na igreja, né? Eu posso pedir uma coisa para você? Você pode fazer uma oração por mim? Você é um farol. Você é a luz do mundo. A justiça de Deus, que é Cristo Jesus, se revela sobre a igreja. Quando as pessoas olham para a igreja, elas não podem ver o fulano, beltrano, se é bonita ou se é assim. A principal marca da igreja é Cristo Jesus. A principal marca da igreja é Cristo. Por isso que quando nós não vamos sozinhos, vamos pela presença do Espírito, no sopro do Espírito, e vamos manifestando a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Estava em trevas, a maravilhosa luz brilhou, Cristo, o Senhor, está aqui, e Ele chegou na sua vida. Paz seja convosco. Minha vida está muito difícil. Jesus quer mudar a sua história. E talvez você está aqui hoje assim, eu estou com uma vida muito difícil. O Espírito Santo de Deus está aqui para fortalecer você nessa noite, querido. Agora o Espírito convence o pecador do juízo. E é muito relevante e realmente é importante a gente pensar que um dia nós prestaremos conta, e existe só uma. E um dia haverá um julgamento final de todas as coisas, as mensagens que nós podemos falar. A mensagem mais importante é que o homem um dia se encontrará com Deus. A nossa mensagem, ela é contextualizada, porque nós vivemos nessa época, mas ela não muda. Ela é verdadeira. E de todas as coisas que nós podemos falar para as pessoas, quer seja daqui ou de fora, com muito amor e muito carinho, como a palavra de Deus nos fala, nós não podemos cessar a voz profética que a igreja tem. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus. E nós precisamos, então, dizer isso a todas as pessoas, de forma muito amorosa, carinhosa, e de forma clara: o homem pecou, destituído está da glória de Deus, mas Cristo Jesus morreu para te dar salvação do pecado,
da justiça e do juízo. E como é que a gente faz isso, irmãos? Pastor, mas se eu pregar isso aí, pastor, o povo não vai querer me ouvir. Misericórdia. Você está entendendo a mensagem? Qual que é a obra? Do Espírito. É o Espírito, irmão. Você entendeu? É o Espírito que sopra sobre a igreja, irmãos. É o Espírito Santo que vai soprar sobre nós, derramar sobre nós graça, mover o coração da igreja, tirar as coisas, a timidez, o medo, tudo isso vai soprar sobre nós uma voz profética, de maneira que nós vamos pregando, evangelizando, e as casas vão sendo salvas em nome do Senhor Jesus. É no Espírito. Se não for na presença de Deus, não vai. Se não for no sopro do Espírito, a gente não consegue dar um passo. Se não for pela obra operosa do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, a gente não consegue. Agora esse Espírito nos guiará em todas as coisas. O Espírito é o mestre da igreja. O Espírito Santo é o mestre da igreja, irmãos. A Bíblia nos diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em todas as coisas. Isso eu não estou falando de palavras intuitivas, onde você vai ficar pensando, embora muitas vezes o Espírito possa falar isso no seu ouvido, mas eu estou falando que Ele nos guiará na sua palavra. O Espírito Santo nos guia pela sua palavra. Ele nos instrui o que nós devemos fazer através da sua palavra. O que é? O que o Espírito Santo quer falar com a igreja, com o povo, com as pessoas? Ele vai fazer isso através da sua palavra na sua vida. Ele vai nos guiar através da sua palavra, vai nos trazer através da Bíblia, através da palavra, através daquilo que o Senhor está nos falando. E a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se o homem de Deus, a igreja, está firmada na sua palavra, tem essa palavra na sua mente, certamente será conduzido pelo Espírito Santo. Jesus está mostrando para os discípulos que eles devem estar firmes, porque o Espírito Santo, nosso Consolador, também tem a obra de nos guiar pela sua palavra. Se você está se sentindo assim, muito indeciso sobre alguma coisa na vida, ou muito indeciso sobre o manuseio das coisas, Deus nos guia através da sua palavra. E Deus nos traz, a palavra de Deus nos diz que Ele nos fará lembrar todas essas coisas. Então Ele nos faz lembrar aquilo que está na sua palavra. Por isso é tão importante que você ouça a palavra, você leia a Bíblia, você busque os ensinamentos da palavra de Deus, porque o Espírito Santo só vai fazer você lembrar o que você já sabe, o que você já leu. Então, como isso é tão importante para nós? Você vai falar para uma pessoa, olha só na vida prática como é que é. Você vai falar para uma pessoa e muitas vezes você não sabe o que vai dizer. Então o Espírito Santo pinça no nosso coração aquilo que nós já lemos, aquilo que nós já estudamos, traz à nossa mente, à nossa boca, aquilo que a gente precisa dizer. E não só isso, mas também vai nos fazendo isso diante das circunstâncias da nossa própria vida. Então o Espírito Santo, ele guia a igreja em todas as coisas. Guiar é ser direcionado pela pessoa de Deus. Guiar é ser direcionado, tomar a direção com sabedoria. Então o Espírito Santo nos guia para nos dar sabedoria, para que nós possamos tomar
as melhores decisões. O Espírito Santo vai fazer você, vai te guiar tua boca, guiar teu coração, guiar teus pés. O Espírito Santo também vai guiar você em todas as suas coisas, decisões que você precisa tomar, te dando sabedoria para tomar as melhores palavras e também para que você tome as melhores decisões. E o Espírito Santo, ele glorifica a Deus. Todas as palavras, todas as coisas, tudo que você disser, vai glorificar a Deus, vai glorificar o nome do nosso Senhor. Então, pastor, eu estou sem saber o que fazer. Pastor, eu vim nesse culto, eu não sei o que decisão tomar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui para te guiar. E Ele vai com você quando você sair daqui hoje. E essa semana nós vamos fazer muitos lares de paz, casas, vamos fazer visitas, pessoas que a gente vai anunciar as boas novas. E o Espírito Santo vai guiar você, meu irmão. Vai guiar a tua boca, vai te dar palavra, aquela palavra que vem, que você leu, que vai voltar para o seu coração. Nós vamos fazer a obra de Deus no sopro do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? A Bíblia diz que nós somos testemunhas. O Espírito é testemunho de Deus. E nós, a igreja, somos testemunhos de Cristo. O mesmo Espírito traz convicção da parte de Deus sobre sua obra e suas promessas em nossa vida. O nosso privilégio é a nossa tarefa. É ser testemunhas de Cristo no mundo e não podemos sê-lo sem a intimidade pessoal, a convicção interior e o testemunho exterior da nossa fé. Essa é a palavra do Senhor. E eu queria que você ficasse em pé.